desses que irá nos trazer agora a palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, depois de termos adorado, bendizendo o Senhor no teu santuário, oh aleluia, nossos corações estão preparados para ouvir a tua palavra. Usa o teu filho com unção, poder e graça, e que no abrir e fechar da sua boca, o Senhor possa falar conosco a tua palavra. Deus, dê autoridade ao teu filho nesta noite, e boa audição a todos nós que vamos ouvir a tua palavra, Pai. Que ninguém venha ficar distraído, ó Senhor, inquieto, mas que todos atentamente e prudentemente atente para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que os irmãos podem se assentar em nome do Senhor. Agradeço a Deus por mais esta noite, esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, a graça, a oportunidade de estarmos aqui para poder ouvir, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Agradeço a Deus por estarmos aqui, também ao pastor Adão, a quem passamos a ter uma aproximação, amá-lo. Conheci ele ali na convenção da cidade de Piracicaba, através do pastor Valdeir, aonde congregamos ali na Praia Grande, mas sei que vocês têm um bom pastor aqui. Eu ando acompanhando algumas coisas no Face, uma palavra, uma mensagem, um estudo, e eu falei, que maravilha, né? Que benção, Mongaguá tem um pastor bom lá, tem uma palavra boa, Deus está naquele lugar, né? Eu tive o privilégio de estar aqui por 2 dias aqui no trabalho, na festa, foi um trabalho maravilhoso. Não pude estar outros dias que estive pregando para fora da cidade, mas estive acompanhando e sei que Deus fez coisas maravilhosas aqui no meio desta igreja. Glorifica a Deus por isso, né? Tem um casal ali também que falou para mim que está aqui o nosso irmão Luiz e sua esposa, né? Que bênção de Deus, está aqui também, mora aqui em Mongaguá, e que Deus possa abençoar a todos nós que estamos aqui. Pastor, tem um tema aqui que é Mateus. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15 e versículo de número 28. Vamos começar no 21 e vamos terminar no versículo de número 28. Plantando fé e colhendo milagres. Eu sou um milagre de estar aqui hoje. Eu fui nascido e criado no Evangelho. Minha mãe é missionária há mais de 20 anos, pregando o Evangelho no Brasil inteiro. Sou de uma família já toda evangélica, cristã. Com 7 anos de idade, eu fui atropelado 2 vezes na mesma avenida, no mesmo lugar. Eu tinha 7 anos ali em São Mateus, em frente à Igreja do Relógio, quando nós congregávamos ali. Trinquei a bacia e o médico disse, esse menino nunca mais anda. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano na minha vida. Com 14 anos, saí da presença de Deus, fui para as drogas e conheci tudo aquilo que não presta. O crack, a cocaína, a maconha, usei todo tipo de droga. Voltei pela dor com 20 anos de idade. Hoje eu tenho 39, tenho mais de 15 anos que prego o Evangelho, que a gente viaja e faz a obra e a vontade de Deus. Quando Deus tem um plano, o milagre acontece, querendo o inimigo ou não, o milagre, ele nos acompanha. O milagre, na verdade, a gente não vai atrás dele. O milagre nos alcança, o milagre de Deus, ele nos alcança. E temos também um trabalho, um projeto que iniciamos alguns anos atrás, ali na cidade de Piracicaba, onde eu morei ali por 7 anos. E começamos um trabalho maravilhoso de arrecadar alimentações, roupa, e enviar para os missionários ali no sertão do Piauí. E começamos a fazer esse trabalho, fizemos um grande trabalho ali no ginásio, ali em Piracicaba. Deus, na verdade, nos surpreendeu,
Foi um trabalho maravilhoso, ganhamos uma moto novinha na hora, foi entregue lá no ginásio e arrecadamos 1.000 quilos de roupa, 117 cesta básica daquelas grandes dupla. Conseguimos quase 120 caixas de leite de 12, e aí arrumamos um ônibus daqueles fretados de carga e foi enviado ali para o sertão do Piauí para poder suprir as necessidades de famílias que moram dentro de casas de sapê. É uma cidade do sertão do Piauí, onde não existe água potável. Lá é água de saloba, água potável só através da chuva, quando chove cai na cisterna, ou então a compra da água através do caminhão-pipa. Então é uma vida desumana que as pessoas vivem ali. Então o banheiro é um buraco, né, que fica no chão para fora da casa. Nas casas não tem nenhum banheiro. Não, as casas não tem piso, não tem reboco, não tem nada. Tudo é feito de mato, madeira, e também não tem energia. As pessoas vivem no escuro, vivem na claridade do dia, ou acende uma vela, um lampião, e as pessoas vivem dessa forma. Então lá o demônios, o inferno ali trabalha grandemente para a destruição das famílias através da prostituição. Que criança lá de 12 anos de idade já se prostitui, já tem uma vida na prostituição. Então, na verdade, nós começamos esse trabalho, eu parei esse trabalho, o Alexandro continuou o trabalho, e eu mudei de Piracicaba para São Paulo. Ele continuou esse trabalho, hoje ele é conhecido no Brasil, e na Europa e fora do país. É um trabalho maravilhoso, e agora eu voltei com ele esse trabalho novamente, dia 15, vamos estar passando ali em Feira de Santana, na Bahia, vamos dar um seminário ali, vamos sair dali, vamos para o sertão de Piauí, vamos ficar 15 dias lá fazendo a obra de Deus. Ninguém quer pregar lá, pregar numa terra seca, para um monte de gente que não conhece Bíblia, não tem conhecimento de nada. Ninguém quer ficar um sol rachando de 50 graus, ninguém quer pregar o evangelho num lugar desse. Todo mundo quer pregar aqui, ar-condicionado, um lugar gostoso, né? Pessoas que conhecem a Bíblia, que você prega, a pessoa pula, pendura no ventilador, sai correndo na igreja. As pessoas querem pregar em lugares assim, mas pregar o evangelho lá no meio do deserto, ninguém quer pregar o evangelho lá. Mas é lá que Deus irá fazer uma grande obra naquele lugar. Queridos, Evangelho de Mateus, que é o tema de hoje, da campanha aos domingos, diz assim, Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu não sou enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher chegou e adorou, e o dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu-lhe, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nem daí ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. E desde aquela mesma hora, sua filha ficou curada. Queridos, para a gente poder entender esse texto e o contexto, para a gente entender o que nós estamos lendo, eu vou decorrer um pouquinho na parte histórica, para a gente poder conhecer um pouco. Jesus começa o seu ministério na cidade da Galileia. Jesus começa o seu ministério e escolhe 12 homens para serem os seus discípulos, para poder aprender com Jesus, ser ensinado por eles, serem treinados por ele, para quando chegasse a ascensão de Jesus, os discípulos pudessem continuar a obra de Jesus de uma forma perfeita, porque eles foram treinados pelo próprio Jesus. Então Jesus escolhe os seus 12 discípulos e começa então a andar em
todo o território de Israel. Então, tudo que fazia parte do território, da terra que pertencia aos judeus, Jesus, na verdade, começou a pregar e anunciar a chegada do reino. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo número 10, Jesus chama os 12, chama eles e dá poder aos 12 discípulos. Abra mão, toma poder, vai sair pelos avalados, vai pronunciar o meu reino, vai pregar minha palavra, vai curar os enfermos, vai fazer prodígios e maravilhas. Porém, há somente na casa das ovelhas perdidas de Israel. Não vai aos gentios e também não entra em Samaria, que é os samaritanos. Não vai na terra deles, só nos territórios de Israel. Jesus continua fazendo a sua obra e percorrendo todo o território, até chegar em Decápolis, é onde alguns judeus helenistas falavam grego e tinha sua cultura grega. Então Jesus foi pronunciando o reino de Deus. Só que depois que Jesus, na verdade, percorre, todos esses lugares, Jesus então chama os 12 discípulos e diz: agora vamos dar uma passeada do outro lado, fora do território de Israel, dos judeus. Então Jesus chega na cidade de Sidom e de Tiro. Era uma cidade fenícia. Na época dos hebreus, era chamada cidade cananeia, dos cananeus. É onde o povo de Israel sai do Egito e entra na terra de Canaã. Ali é uma cidade chamada cidade fenícia. Era uma das maiores cidades que poderia se existir na época do Velho Testamento. Eram duas grandes cidades. Então, na verdade, Jesus passa por meio dessa cidade, e essa mulher cananeia, que na verdade, esse povo era um dos povos mais idólatras que existia na época, que eram os adoradores de Baal, os adoradores de Astarote, e na verdade Mote é um outro deus que também fazia adoração entre os cananeus. Eu falei um pouquinho sobre isso. Agora era Páscoa, hoje se adora Ostera, que é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que é chamado Deus da Páscoa. Então, na verdade, os cananeus adoravam esses deuses. Jesus entra nesse território. Não é a mulher que sai da sua terra gentílica e entra no território de Israel. É Jesus que sai do território de Israel e entra no território dos gentios. Agora Jesus, acompanhado com seus discípulos, na verdade aquela mulher corre em desespero, e na verdade uma multidão de pessoas cercavam Jesus. Os discípulos ficavam como fosse um segurança de Jesus. Todo mundo fazia como fosse um círculo para ninguém tocar em Jesus. Era uma situação complicada chegar e tocar em Jesus. Então a multidão cercava, e aquela mulher em grande desespero, ela gritava: Jesus, filho de Davi. Na verdade, só quem chamava Jesus de filho de Davi era os judeus, que conhecia e sabia que ele era filho de Davi. E por que era filho de Davi? Então as outras pessoas chamavam Senhor e não filho de Davi. Mas a mulher, vendo Jesus passar ali, na verdade ele grita: Jesus, filho de Davi. Na verdade a minha filha está endemoniada, grandemente endemoniada. Então, na verdade, quando ela passa, na verdade, os discípulos de Jesus ouvem e diz: Jesus, despede essa mulher, essa que vem gritando aí, no meio da multidão, despede ela. E Jesus responde aos seus discípulos: fique tranquilo, eu vim senão a casa de Israel, fica tranquilo. E na verdade ela continua gritando, e ela começa a vencer a multidão, passa pela segurança dos discípulos. Ela percebe que Jesus não ouve, ou não quer ouvir, ou não quer falar com ela. Ela corre aos pés de Jesus e adora a Jesus naquele momento.
E quando ela passa a adorar Jesus, ela pede, fala: Jesus, me socorre, a minha filha está endemoniada. Então Jesus responde a ela: não é bom, na verdade, tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela responde: Jesus, mas também os cachorrinhos fazem parte, pode fazer parte das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Na verdade, aqui Jesus quebra uma tradição que os judeus tinham, porque os judeus achavam que só eles tinham o direito da salvação. Só eles tinham o direito de ser salvo e fazer parte de um povo escolhido, peculiar de Deus. Então, na verdade, Jesus estava ensinando a eles que a obra do reino de Deus, a chegada do reino, ou seja, a salvação, começaria com os judeus, mas continuaria depois entre os gentios. Na verdade, havia uma tradição muito grande. Por que na verdade Jesus chama ela de cachorrinho? Não é porque Jesus aqui chama de uma forma para poder desprezar aquela mulher. É porque na verdade os judeus tinham um costume de chamar todas as nações pagãs de cães. Era chamado de cães todos os pagãos. Até porque tem um dos cultos que era adorado em Canaã, a astrologia, que o cachorro também fazia parte do culto. Então, na verdade, Jesus usa esse termo, na verdade, de uma forma que os homens achavam, pensavam, de uma forma religiosa. Então, Jesus usa isso, na verdade, para mostrar